Padre Armando, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, graças a Deus. Uma alegria a gente estar junto aqui novamente nesse programa. E aí, Padre, a paróquia? Estamos lá na correria, a gente está na construção, todo o alicerce tem sido feito já ali no subsolo de onde hoje existe o salão. Até aproveito para esclarecer, a gente não vai destruir a praça, a gente não vai cortar a árvore, a gente não vai estragar os brinquedos das crianças. Pelo contrário, o que a gente fez foi restaurar os brinquedos, foi plantar outras 20 árvores novas ali na praça, foi cuidar do calçamento. Então ali a gente vai construir a igreja onde hoje é o salão. Nós estamos aí nessa correria, já fazendo alicerce, juntamente com a construção da nova cozinha, mas estamos aí, estamos felizes. Gente, ó, nada, não vai tirar nada, né? Vai só aumentar. E antes de nós falarmos, né, que eu já até falei que a nossa bate-papo de hoje é sobre paciência entre as famílias, né, entre pais, filhos, né? Eu queria até comentar com o senhor, eu já estava assistindo uma reportagem de manhã, um padre estava falando, né, que em Minas Gerais, acho que foi isso, não sei se o senhor assistiu, que as paróquias elas estão sendo muito roubadas, né? E o padre fazia um apelo para os fiéis, para que eles ficassem também observando algum movimento, que não fosse horário de missa. E o senhor também passou por isso, né, padre? Exatamente. Na verdade, foi em uma semana a paróquia Santo Antônio foi furtada 2 vezes. Foram 2 noites, foi a fiação da festa, fiação do salão, enfim. Acho que aconteceu até em algumas outras casas também o mesmo furto de fiação. Mas, de maneira geral, nosso bairro de Santo Antônio é muito tranquilo, a paróquia é tranquila, os vizinhos nos ajudam a cuidar daquilo que é nosso. Inclusive, é muito interessante porque lá no bairro nós temos um projeto da Polícia Militar em parceria com a paróquia, que é o projeto Vizinhança Solidária. Então, é um projeto de um grupo de vizinhos, moradores do bairro, que através do WhatsApp sempre comunicam algo ou alguém que tenham visto com certa anormalidade. Alguém durante a madrugada que estava mexendo no portão e automaticamente já posta nesse grupo. Nós temos policiais militares também nesse grupo, a viatura já se desloca até lá. Os vizinhos já ficam atentos, os vizinhos já vão acendendo as luzes, já vão fazendo barulho, e isso acaba inibindo. É um grande problema. Mesmo assim, eles dão um jeito, né? Mesmo assim, quando dão um jeito, infelizmente. Mas, ainda assim, é uma coisa que a gente precisa recuperar, né? Porque antigamente nós conhecíamos quem eram os nossos vizinhos, nós nos assentávamos à calçada com eles, e hoje acabou isso. A gente precisa tentar aproveitar das tecnologias, das mídias sociais, como é o caso do WhatsApp, para poder recuperar essa ideia de conhecer com quem eu moro ali no meu bairro, conhecer quem é o meu vizinho, a história da vida da minha vizinha. Não é cuidar da vida do outro, né? Pelo contrário, mas é cuidar daquilo que é nosso, da nossa segurança, do nosso bem-estar, do nosso bairro. Então, gente, fica a dica. Eu só toquei nesse assunto porque hoje eu vi uma reportagem e no mesmo momento eu me lembrei da paróquia, né, do Padre Armando. Mas o nosso bate-papo de hoje é sobre paciência. E quando eu conversava com o padre, nós tínhamos vários assuntos e eu falei, não, eu queria falar um pouquinho sobre a paciência, padre, porque eu vejo assim que hoje, infelizmente, acho que o mundo tão moderno, né, quando o senhor disse assim, antes os vizinhos se conheciam, realmente me veio agora em mente, quando a gente sentava na rua, não sei se o senhor passou, o senhor é novinho ainda, né, mas a gente brincava, a mamãe ficava sentada na calçada e a gente brincava aquela lá, balança caixão, e ficava no colo da mamãe para ir se esconder, né, então hoje isso não tem mais, hoje não tem mais nada, não tem nem paciência para estar na rua brincando, né? Não se faz mais nada. Por que, padre, chegamos a esse ponto de tanta falta de paciência entre as famílias? Pois é, eu acho que na verdade a falta de paciência ela não é nem somente entre as famílias, né? Mas é de uma maneira geral, assim, essa loucura que a gente vive. A gente tem visto que literalmente houve uma grande mudança no estilo de vida. Antigamente a preocupação que se tinha era a preocupação se ia chover, se ia fazer sol, se ia ventar, era a preocupação com a lavoura, era uma realidade mais rural. E hoje a gente vive numa realidade completamente diferente, né? Hoje nós vivemos numa realidade urbana, com horários, com
trânsito, congestionamento, mesmo olhando para a ideia de paróquia, a paróquia ela se compreendia como sendo um território. Hoje, na verdade, é muito difícil a gente dizer para alguém, olha, você mora aqui ao lado dessa paróquia, você tem que frequentar essa paróquia porque você pertence a essa paróquia. Essa já é uma estrutura que não funciona mais. A estrutura paroquial hoje, eu acredito que ela é muito mais afetiva, é muito mais coração do que territorial, na verdade, né? As pessoas andavam até mais a pé, né? Exato, exato. O fato é que eu acredito que a cultura, ela sempre carregou dentro de si a fé. É mais ou menos como que uma garrafa plástica de água, sendo que a garrafa é a cultura e a fé é o líquido. E nessa época, nesse contexto em que a gente vive, a garrafa já foi quebrada, já foi pisoteada. Consequentemente, a fé ela acabou como que se espalhando também, não é? E é por isso que a gente tem tantas mudanças. Falando até em falta de paciência, a gente consegue observar uma mudança de contexto que nos ajuda a compreender uma mudança de igreja. Antigamente a igreja era a igreja do vir, de repente a igreja passou a ser a igreja do acolher, e hoje a igreja precisa ser a igreja do ir. Então, é exatamente isso que a gente precisa aprender. Dentro dessa mudança de contexto da cristandade para a contemporaneidade, para o mundo que a gente vive hoje, muitos valores nós perdemos, muitos valores nós ganhamos. Acredito que um desses que nós tenhamos perdido foi a paciência. Já não temos mais paciência para esperar o plantio, para esperar o tempo da colheita, a gente quer tudo para o hoje, né? É o grande pecado, o grande problema do imediatismo. A gente quer pedir a Deus a graça para o hoje e a gente quer que aconteça hoje da nossa maneira, do nosso jeito, do nosso tempo, da maneira como nós estamos pedindo, né? Imagine, se a gente faz isso com Deus, imagine dentro de casa, imagine dentro da família, não é? Essa é o reflexo da falta de paciência. Mas eu gosto sempre de recordar uma frase de Santo Antônio, quando ele diz que a paciência é um ótimo meio para se vencer. Então, quem tem um porquê viver, consegue suportar qualquer conviver. Consequentemente, eu acredito que isso mais do que nunca nos motiva a conviver bem dentro de casa, dentro da família. Mais do que tudo, acima de tudo, pedir a Deus o dom do discernimento para os momentos que nós devemos falar, para os momentos que nós devemos nos calar dentro de casa, esperar a poeira baixar, não é? Tem dia que a coisa pega fogo, né? E eu acho que o problema não é nem brigar. Eu acredito que o problema maior que a gente vive hoje é o grande pecado da indiferença. Porque antigamente, quando uma família brigava, jogava panela, quebrava as coisas, era um negócio todo. Mas no dia seguinte estava todo mundo fazendo churrasco. Gritar, é um negócio todo, né? E no dia seguinte está todo mundo bem ali, comendo, bebendo, ao redor da mesa, fazendo churrasco, etc, etc. Pois é, não lembra, passou, superou, vamos lá, é a vida que rola. E hoje não, hoje a gente vai guardando no silêncio do coração aquela mágoa, aquela coisa, e aí a gente começa a emburrar, não é? O marido já não fala com a mulher já não conversa com o marido, a gente vai ficando 3, 4, 5, 7 dias sem se conversar. Eu acho que isso que é triste, é o pecado da indiferença. Antigamente, quando a gente tinha uma ideia diferente de alguém, nós conversávamos, nós dialogávamos, partilhávamos, cada um expunha até com muita maturidade quais eram os seus pensamentos. Isso eu acho que é crescimento, isso é humanidade, não é? Agora, hoje não. Hoje, se eu encontro alguém que pensa diferente de mim, eu me recuso a conversar com a pessoa. Poxa vida, que humanidade é essa, não é? Ela não existe pra mim, né? Exato, aquela pessoa pra mim já não existe e eu não faço questão nenhuma que essa pessoa exista. E o triste é quando isso acontece dentro da nossa casa, com as nossas famílias, né? Agora, em especial dentro de casa, falo sempre isso nos casamentos, quando a gente busca ter razão, o que a gente ganha é o distanciamento, só. Então, às vezes, vale a pena a gente dar o braço a torcer. Por viver uma maneira melhor, por termos uma família mais gostosa, um ambiente mais tranquilo para a gente poder conviver, né? Certamente a gente consegue uma vida com mais qualidade para a gente conseguir viver bem. Quantas vezes, padre, eu escuto falar assim, né, de próprias pessoas do meu convívio, falar assim, nossa, nós já dormimos em quarto separado, não tenho mais paciência com ele não, ele ronca, ele não sei o quê, né? Então, tá dentro de 4 paredes, todo mundo junto, mas chegam até dormir em quarto separado, porque um não tem mais paciência com o outro.
Tem umas coisas que eu não consigo entender, Solange. É um negócio assim... esses dias eu mesmo me questionava, nos meus momentos de oração, né? Me perdoe até falar dessa maneira, às vezes é uma maneira até meio grosseira de falar, né? Mas enfim, acho que a gente consegue entender melhor. Tem mulher que passa a semana toda rezando na igreja, passa a semana de joelho rezando pela conversão do marido, e etc, etc. Padre, eu preciso rezar pro meu marido, ele tem que parar de beber, e etc, etc. Eu concordo com você, tem que rezar para ele parar de beber, é verdade, é verdade. Mas às vezes, quando ele não te conhecia, ele não bebia, ou bebia menos. Lá no começo do casamento ele bebia pouquinho. Mas aí você foi ficando mais chata com o passar do tempo. E ele bebe muito para poder te aguentar, não é? É verdade. É verdade. Então, mais do que rezar pela conversão do outro, mais do que rezar pro marido mudar, pro marido se converter, pro marido começar a ir pra igreja, tem que rezar pra sua conversão, pra você ser menos chata, né? E aí a coisa vai conseguir caminhar de uma maneira melhor. Eu participei de uma palestra também que falava assim, você, em primeiro lugar, tem que se fazer feliz, porque quando você tá feliz, você faz o seu marido, a pessoa que está do teu lado feliz, porque tem pessoas que acorda, você já vai cumprimentar, fala bom dia, ela já fala, só se for para você bom dia, porque para mim o dia está péssimo, né? Então, não é verdade? A gente tem que se fazer feliz. A gente se fazendo feliz, a gente vai conseguir. É um negócio, né? Acorda, mola o casco e já dá o primeiro coice em quem tá do lado ali. Não pode ser assim, não. Como é que a gente vai conseguir levar para frente uma família dessa, não é verdade? Não. É preciso calma, é preciso paciência, é preciso aprender a silenciar, como eu falava, portanto, né? É importante, mais do que nunca, que a gente aprenda que tudo na vida tem os seus momentos e as suas oportunidades. Então, calma. Deus vai te dar essa oportunidade para você ir ao encontro das pessoas. Mas, acima de tudo, não se feche, não, nas suas ideias, nos seus caprichos, nas suas mesquinharias. A gente não ganha nada dessa maneira, não. Dá o braço a torcer, vai lá, vai ao encontro, dá aquele telefonema, manda um WhatsApp para aquela sua cunhada lá, que faz tempo já que você não conversa. Lembra aquela situação do velório ainda lá que ficou mal resolvida? Liga lá para ela, pede perdão. Mas, padre, a culpa não foi minha. Mas não tem problema. Até quando a gente vai ficar olhando para trás procurando culpados pelos problemas da vida? São coisas que estão ligadas ao relacionamento. Onde tem ser humano, tem dificuldade para a gente poder conviver, naturalmente. Tem gente que fala assim pra mim, sou como que você é pra ser... Você não liga, as pessoas fazem. Eu falei, eu não ligo mesmo. Esse dom, graças a Deus, tem muito que melhorar, mas esse dom Deus me deu. Se falou, se não falou, se fez, se não fez, eu não tô nem aí. Eu quero viver aquele momento, entendeu? Pra quê? Eu que tenho que buscar o meu bem-estar. Isso daí só vai me deixar doente. Novamente retomando Santo Antônio, a soberba e a vanglória matam dentro de nós o terror, o juízo e o horror do inferno. Então, todas as vezes que nós nos enchemos da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa vanglória, a gente perde o medo do inferno, né? A gente perde o medo de não voltar a conviver com as outras pessoas. Isso é muito triste. Não, padre, eu estou vivendo muito bem, etc. É claro que o perdão, Solange, ele é composto de algumas fases, de algumas etapas, não é? O primeiro passo do perdão é o não desejar o mal da outra pessoa. Certamente o fato de você já não desejar o mal, pronto, já é um bom começo. O segundo passo do perdão é o passo de você se recordar daquela situação que talvez a pessoa tenha causado na sua vida, um prejuízo, um desgaste, alguma coisa, mas lembrar sem dor. É mais ou menos como que um machucado que nós fizemos... Não vai esquecer, né? Exatamente, às vezes a cicatriz fica ali, mas o nosso erro é olhar para a cicatriz e sentir a dor do machucado. Já não é mais machucado, já fez casquinha, já cicatrizou, já era, não é? Vamos tocar a vida. E aí a gente consegue, padre, mas eu não quero saber disso, eu não tenho que te perdoar, quem perdoa é Deus. Poxa vida, mas se nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem capacidade sim de perdoar também, não é? E padre, quais seriam assim algumas dicas, né, para que a pessoa começasse a praticar um pouquinho mais a paciência? Concordar com absolutamente tudo que sua mulher fala. Não, tô brincando.
A paciência, ela se alegra com as dificuldades, não é? Todos nós temos dificuldades na nossa vida, todos nós passamos sim por problemas, por situações difíceis na nossa vida, mas eu acredito que o sucesso de uma família, o sucesso de uma casa, o sucesso de um casamento, está justamente em saber o momento das coisas, o momento de falar, o momento de calar, o momento de rezar. Um grande passo importante é o casal que não reza junto, o casal que não tem o hábito de orar junto, não vai pra frente, não vai conseguir prosperar, não vai conseguir ter paciência. Nossa, o senhor tá rogando praga hoje pra nós? Não, não é praga não, viu gente? É que toda ação tem uma reação, não é verdade? Então, se o casal tem uma vida de espiritualidade, se você frequenta a igreja, se vocês oram juntos, se vocês meditam a palavra de Deus, vocês vão viver de um jeito, vocês vão ter um estilo de vida. Agora, se a gente não tá nem aí com Deus, se a gente não tá nem aí de cuidar da nossa fé, assim como nós temos que cuidar do nosso corpo, aí a coisa vai desmoronando, né? Deus é aquele que construiu, sim, o alicerce da sua casa, da sua família. Deus é aquele que fez e faz de tudo para que vocês permaneçam unidos nessa família, mas a gente não pode dar brecha. E muitas vezes a gente dá muita brecha, não é verdade? A gente dá muita atenção para os outros, muita atenção para o WhatsApp, para o computador, para tantas outras coisas, e nós nos esquecemos da importância de dedicar tempo a nós mesmos. Então, você, família que está nos ouvindo, nos assistindo, tenha tempo para você. Vai viajar, é importante tirar férias, é importante descansar, é importante você cuidar da sua vida espiritual, da sua vida física. Invista na sua família, não tenha medo de investir. Tem muito casal por aí, muita mulher por aí casada, que só ganha presente lá no dia do aniversário. Não, surpreenda seu marido, surpreenda sua esposa, surpreenda seus filhos, surpreenda seus pais, faça uma economia de algum jeito, convide para comer fora algum dia, surpresas. Eu acho que isso é a grande novidade que precisa fazer parte de todas as famílias, não é? Juntos, quando nós perdemos esse desejo de sonhar, quando nós não temos mais sonhos, sejam sonhos materiais, sejam sonhos espirituais, sejam sonhos em família, nós não encontramos mais um porquê. E como eu falava, quando nós temos um porquê conviver, quando nós temos um porquê viver, nós suportamos qualquer conviver, não é verdade? Então, eu tenho certeza que o amor, ele nasce pelos detalhes. Uma família nasce pelos detalhes e acaba pela falta deles. Portanto, cuide dos detalhes na sua casa, cuide dos detalhes na sua família. E assim eu tenho certeza que a paciência, ela vai vir de uma maneira natural. Às vezes as pessoas chegam e falam: padre, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não tenho paciência. Paciência é exercício. Nós precisamos exercitar a nossa paciência. Através da oração nós exercitamos, através da meditação do terço, nós exercitamos a nossa paciência, até mesmo pela repetição. Através da meditação da via sacra, nós conseguimos também colocar em exercício essa nossa paciência. Então não se descambe, não se descuide, não, pelo contrário, cuide da sua vida física, espiritual, e assim eu tenho certeza que, conforme Santo Agostinho falava, nós precisamos nos preocupar em fazer o básico, o ordinário. O extraordinário Deus vai fazer por nós. Acho que eu não tenho que falar mais nada, né, gente? O padre já falou tudo, né? Padre, antes do senhor, né, dar bênção para as famílias, dar uma dica, deixar aí, vai pensando numa dica aí para que as pessoas realmente possam começar a praticar a paciência, né? Que ainda não tem. Como tá lá Santo Antônio? Vai ter algo, padre? Porque o padre Armando tem rodinha no pé. Já falei, né? Pois é, tem sim. A gente vai ter a nossa tradicional feijoada, já de décadas que nós temos a feijoada de Santo Antônio. E ela vai acontecer no dia 5 de agosto, um domingo. É para você retirar as porções lá, das 11 da manhã até 1 hora da tarde. Pode até fazer a reserva da sua feijoada pelo WhatsApp da paróquia, que é o 41035000. Adiciona lá esse número no seu WhatsApp. Você vai encontrar o WhatsApp da paróquia. Faça a sua reserva, não é para consumir lá no local. É somente para retirar, você almoça lá, aproveita para almoçar com paciência lá na sua casa, com a sua família, não é? As adesões já estão à venda na Secretaria da Paróquia. Padre, para terminar, eu queria que o senhor deixasse uma dica aí, né? Para todos aqueles, né, nós que muitas vezes não temos paciência alguma.
Eu quero até aproveitar para lembrar, então, que o termo, a palavra palavra, ela vem de um radical que é o mesmo radical de farmácia. E na farmácia nós encontramos remédios, portanto as suas palavras podem ser remédio. E na farmácia também, quando nós compramos o medicamento e tomamos na medida errada, ou mais ou menos, esse medicamento pode servir também como sendo veneno. E assim são as nossas palavras. Conforme nós falamos, as nossas palavras podem ser cosméticos, podem ser remédios, mas também podem ser veneno. Portanto, pense antes de falar. E aí eu tenho certeza que da nossa boca não vai sair veneno. Permaneça com essa bênção de Deus. É Deus mesmo quem nos abençoa, é Ele quem nos acompanha, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos protege nessa nossa caminhada rumo à paciência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus eterno, que com bondade paterna não deixais de atender às necessidades dos seres humanos. Derramai com abundância a vossa bênção sobre todas essas famílias que estão nos acompanhando, sobre todas essas casas. Santificai os seus moradores com o dom da vossa graça, para que, cumprindo os vossos mandamentos e desincumbindo-se dos encargos do tempo presente, cheguem um dia à mansão celeste para eles preparada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paciência. Deus abençoe você.